Então eu tenho falado obrigada, Renan. Eu tenho falado bastante sobre isso, né, sobre a história do portal, mas hoje vai ser um evento especial, bem focado em trazer realmente quais são os alinhamentos do portal. E eu vou compartilhar aqui com vocês um pedaço da minha história, um pedaço da minha jornada, como que eu cheguei até aqui. E o que eu quero falar antes de começar, eu quero trazer que nesses últimos dias, na semana passada, eu fiz um curso com Christine Day, um curso novo que ela canalizou. Foi uma iniciação de 7 dias. E esse curso chama Ressurreição. E durante esse curso, que é um curso muito forte, muito potente, de muita energia de expansão, eu acessei muita informação. E essas informações que eu acessei, elas trouxeram ainda mais clareza sobre o portal, ainda mais clareza sobre do que se trata, quais são os propósitos do portal, qual é a missão do portal no mundo e qual a nossa missão de alguma maneira, porque se você se sentiu atraído para esse evento, se você está aqui hoje, é porque de alguma forma você está conectado, conectada também com pedaços dessa missão. Então, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo. É uma alegria esse reencontro. Tem várias pessoas aqui que eu conheço, tem várias pessoas que eu não conheço. Então, eu quero perguntar quem está aqui pela primeira vez, vendo minha cara pela primeira vez, levanta a mão, para eu poder ver, levanta a mãozinha. Bem-vindos aqui, é muito bom ter vocês, é uma alegria enorme estarmos aqui nesse encontro. Eu quero convidar quem quiser, quem puder, para ligar a câmera, para a gente se ver. Eu gosto de ver todo mundo, gosto de ver a carinha das pessoas. De alguma forma, é uma forma da gente trazer esse círculo que é virtual para um nível mais material. Então, agora a gente está nessa reunião com 73 pessoas. Tem pessoas que ainda estão entrando. Se você entrou agora, bem-vindo. Se você puder ligar a câmera, vai ser bom para a gente poder se ver um pouquinho e ter essa dimensão desse grupo que a gente está, né? Então, imagine esse círculo de 73 cadeiras nesse momento. Então, esse círculo enorme de todos nós aqui reunidos. Todas as vezes que a gente se reúne em círculo, tem uma potência muito grande. Quando a gente se reúne no propósito de transformação, num propósito de evolução, num propósito da luz, isso tem uma potência enorme que multiplica e amplia por todo o planeta. Então, imagine esse grande círculo de 73 pessoas juntas aqui essa noite. Então, agradeço a presença de cada um. Eu vou começar contando, falando para vocês muitas coisas, abrindo meu coração, falando de um lugar de muito amor com todo mundo aqui. E para isso é muito importante que enquanto eu estiver falando, que você vá respirando. Por quê? Porque mesmo quando eu estou falando, eu estou transmitindo energia. Talvez você já está sentindo, simplesmente por ter entrado nessa reunião, você começou a sentir. Talvez você estava sentindo hoje à tarde. Talvez você estava hoje de manhã já sentindo que tinha alguma energia que estava chegando para você. Então, como é essa respiração que a gente vai fazer? A gente chama de respiração consciente. Você vai inspirar e expirar pela boca. Então, ao inspirar, você tem consciência para o seu coração e ao expirar, você simplesmente solta. Vamos fazer uma respiração todo mundo agora, inspirando pela boca, soltando pela boca. Você pode fazer um som se você quiser quando você expirar. Porque o seu som é sua assinatura galáctica. Então, quando você faz o seu som, você está imprimindo a sua frequência única. E muito bem, vou me apresentar para começar. Meu nome é Giovana e eu tenho 40 anos agora. E eu me considero uma grande buscadora. Quando eu era muito pequena, assim, desde que eu consigo me lembrar, eu sempre
tenho essa memória de ter sido uma criança muito sensível, muito sensitiva. Então, desde muito pequena, eu via seres, eu sentia energias, eu sentia presenças, e e era um lugar que era muito difícil para mim, porque eu sentia muito medo de falar isso para os meus pais. Eu era muito pequenininha, assim, eu tenho memória de 3, 4 anos, de sentir essas presenças, eu nem sabia o que falar. Eu nem sabia como que eu ia falar isso para os meus pais, e eu sentia muito medo. E dentro desse processo, conforme eu fui crescendo, para mim foi muito difícil várias coisas. A escola foi muito difícil, a família era muito difícil, interagir com as pessoas eu tinha uma sensação de que tinha alguma coisa estranha comigo, porque aquilo tudo para mim não fazia muito sentido. Então eu ia para a escola e a professora ficava falando e eu não conseguia prestar atenção, parecia que eu estava no mundo da lua o tempo todo. E de repente, quando eu dava por mim, eu falava: "Nossa, o que que ela tá falando? O que que é esse monte de coisa na lousa?" Eu nem sei aonde eu estava, nem faço ideia, eu estava viajando, pensando em alguma outra coisa. E então para mim foi muito difícil, peguei recuperação da sexta série até o terceiro colegial, matemática, química, um horror. Tive que fazer aula de recuperação, assim, muito. E daí eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Eu achava que, sei lá, talvez eu era burra mesmo, ou talvez eu era mesmo inadequada, ou eu não servia, né. E eu lembro que, a forma que eu encontrei de me expressar no mundo era desenhando. Então eu desenhava, sempre desenhei muito desde pequena, era o lugar onde eu sentia que eu conseguia me expressar. E para poder sobreviver mesmo, por conta de todos os eventos que aconteceram na minha vida, e cada um aqui tem a sua história, eu tomei uma decisão muito pequena que eu precisava, além de ser uma boazinha, de ser uma boa menina, que eu precisava não dar trabalho, então que eu precisava ser menos, ficar quieta, falar o menos possível, me mexer o menos possível, porque eu precisava tanto do amor e da presença dos meus pais, e eu precisava disso, porque o que eu ouvia deles era isso: "Você é demais", era a coisa que eu mais ouvia: "Você é demais, você é demais". E por conta desse demais, eu fui me podando e fui me fechando e fui indo para um lugar muito dentro de muita dor. Então, por muitos anos da minha vida, eu queria morrer mesmo. E eu pedia para Deus: por favor, me leve embora, eu não quero ficar aqui, não tem um lugar aqui para mim, não tem lugar para mim, eu não quero, eu não pertenço". E eu me sentia completamente desconectada, parecia que esse corpo não cabia, que não tinha um espaço para mim, para estar aqui. E isso foi muito tempo, na verdade, foi minha vida toda. E a única pessoa com quem realmente eu senti uma conexão muito grande era com minha avó. E a minha avó sempre foi uma bruxona, uma pessoa muito espiritualizada. Então, desde muito pequena, eu tinha cristais e eu tinha duendes e gnomos, eu era da época que tinha aquela loja Lenda Lenda. Quem é desse tempo aqui lembra da Lenda Lenda? Que vendia uns gnominhos, cristalzinhos. Eu amava ir naquela loja, era tipo para mim na loja da Disney. E aí eu brincava com os cristais e com o jogo de runas e fadas. Então eu fui uma criança, assim, eu acreditei em Papai Noel até os 13 anos de idade. Para mim era muito esse mundo invisível, era muito real, era muito de verdade aquela magia. Era muito mais real do que as outras coisas, do que ter que fazer prova na escola, né. E eu tô contando tudo isso porque eu acredito que muitos de vocês podem se identificar com pedaços disso. Quem aqui se identifica um pouco com isso, com essa sensação de eu não pertenço, ou eu tenho essa dificuldade de me encaixar, ou é.
Então, de consórcio, eu arrumei uma tem coisa de alguém com o microfone ligado, vou pedir para desligar, por favor, por gentileza. E então essa sensação de desencaixe, que eu achava que era a minha culpa, que eu estava errada, que eu era a tal da ovelha negra, ou que tinha alguma coisa esquisita comigo, eu era esquisita, porque na verdade, quando eu fui crescendo e depois virei adolescente, e todos meus amigos queriam ir para balada, eu ia para balada, mas eu não gostava mesmo, não queria estar lá. Eu ia para aqueles lugares porque eu queria pertencer, mas não era realmente o que eu queria estar fazendo. E quantas vezes na minha vida eu disse sim para coisas que eu não queria ter feito? Quantos lugares que eu fui que eu não queria ter ido? Quantas amizades e relacionamentos que eu fiquei dentro que realmente não era o que eu queria fazer, mas eu fiquei porque eu tinha uma necessidade tão grande de me sentir pertencente que eu aceitava aquelas coisas, né? Então, essa foi a minha história, de alguma forma. E aí, quando eu tinha 17 anos, e antes, na verdade, como minha avó era muito bruxona e minha mãe também, eu sempre fui muito em centro espírita, em umbanda, e igreja católica. Eu fui batizada, e tomei garrafada, e fui na benzedeira, e todo tipo de coisa, em todo tipo de lugar que tinha, a gente ia. Ia eu, minha mãe e minha avó, a gente ia para toda coisa, tudo que tinha assim, a gente ia. Então era bem ecumênico assim essa coisa. E tinha uma parte de mim que estava buscando uma resposta. E eu tinha perguntas, perguntas grandes, perguntas que eram perguntas profundas, do tipo, o que que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Qual é o propósito disso? Eu queria achar uma resposta em algum lugar. E em todos esses lugares eu encontrava pedaços de respostas, né? Então, me iniciei no Reiki ainda quando eu era muito nova, acho que eu tinha 17, 18 anos. Tinha pedaços de resposta para mim. E depois eu comecei no yoga e me formei instrutora de yoga. E também encontrei pedaços de respostas, mas não todas as respostas, das inquietações da minha alma mesmo. E eu fui indo e fui navegando por todos esses lugares e acabei fazendo faculdade de arquitetura por conta de ser uma apaixonada por artes e, como eu disse atrás, a arte, de alguma forma, foi a forma que eu encontrei de expressar o meu ser. E a arquitetura é uma paixão que eu tenho até hoje, assim, essa coisa das estruturas, das energias, é uma coisa que minha alma reconhecia. E eu me formei arquiteta e sempre tive, assim, buscando vários cursos de expansão de consciência e fiz um monte de coisa nessa minha jornada, segui caminhando nessa jornada. Até que eu fui fazer um mestrado de desenvolvimento urbano, já contei essa história aqui no Portal Pleiadiano, quem veio no Portal Pleiadiano já sabe desse pedaço. Teve uma noite, eu estava em Barcelona, fazendo esse mestrado, e eu vi, foi a primeira vez que eu tive um contato direto com os pleiadianos, e eu vi esses dois seres que entraram no meu quarto, eles eram dois seres de muita luz, muito altos, e eles começaram a mexer na minha cabeça. E eles estavam mexendo no meu cérebro e eu apaguei. E eu não vi mais nada depois disso. E eu senti um medo, mas ao mesmo tempo foi uma sensação de reconhecimento. Depois que isso aconteceu, eu comecei a ter uma sensação, a partir da manhã seguinte, que tudo estava girando. E eu fiquei com essa sensação do giro por vários dias, por uma semana. E eu fiquei com muito medo de contar. Eu falei, bom, se eu contar isso para o meu pai, ele vai falar, ela surtou de uma vez, despirocou essa menina, vou buscar ela lá, vou ter que trazer ela de volta. E a única pessoa para quem eu queria contar era para minha mãe. Porque minha mãe também sempre muito bruxona, ela já tinha feito curso de xamanismo, de terapeuta energética. Na época a gente tinha montado um centro holístico aqui em São Paulo, onde a gente já naquela época fazia atendimento com terapia multidimensional. E, e eu não conseguia falar com a minha mãe porque ela estava viajando. Daí, quando ela voltou, eu falei com ela. E quando eu falei com ela, eu descobri que quando aconteceu aquilo comigo, ela estava no nível básico das frequências de brilho. Então, foi no dia
que ela estava sendo iniciada. Foi acho que no primeiro ou no segundo dia do curso do nível básico. Então eu entendi que de alguma forma eu estava recebendo uma iniciação e um chamado também. E eu ouvi, porque eu tenho a minha sensitividade também é de clareaudiência, eu escuto. Então eu ouvi que nada ia dar certo na minha vida enquanto eu não fizesse esse curso. Muito bem, aí eu voltei para o Brasil, isso tem 16 anos, eu voltei para o Brasil, e em agosto, em outubro, eu fui fazer meu nível básico. Daí eu cheguei lá no nível básico, sentei na cadeira e falei assim, todo mundo lá era terapeuta, era um círculo enorme o meu nível básico, tinha, sei lá, 30 pessoas, nem sei, tinha muita gente. E aí todo mundo era terapeuta disso, daquilo, do não sei o quê. E eu falei, bom, eu sou arquiteta, né? Eu vim aqui só para me trabalhar. Mas aí o trabalho começou a acontecer e eu fui, ao longo dos dias, percebendo como era um relembrar, na verdade. E com essa sensação de que eu sempre falo isso, não sei se fui eu que escolhi as frequências ou as frequências que me escolheram. Parece que os pleiadianos me pegaram e falaram: não, minha filha, você tá aqui, ó, vem pra cá, tá toda errada, no lugar, nada a ver com você. E nessa minha jornada também, de me encontrar, que foi uma jornada de muita dor, de estar muito fora do corpo, de não conseguir realmente ficar presente, eu tenho várias histórias, assim, de coisas que aconteceram. Então, eu ficava viajando o tempo inteiro, como eu disse, né? E por um tempo da minha vida, quando eu estava na faculdade, era o tempo das raves, né? Fui muito em rave, fui muito em festa, em balada. E na época das raves que eu ia, elas eram festas que eram no meio da natureza, era tipo no meio do mato, numa fazenda. Então tinha uma conexão com a natureza. E foi a primeira vez, quando eu fui numa festa e eu tomei uma droga, foi a primeira vez que eu senti a vida correndo através do meu corpo. E eu falei, nossa, então pode ser assim. Então a vida pode ser isso. E, e foi a partir dessas experiências, dessas jornadas, que eu comecei a me abrir para outras possibilidades, que não aquela linear. E aí, quando eu fui fazer o nível de frequências de brilho, o nível básico, logo que a gente senta no curso, tem várias pessoas aqui que já fizeram, né, os níveis de frequências de brilho. Quem está aqui pode dizer. A gente entra no salão, tem uma qualidade energética dentro do salão, que ele é de um espaço tão vivo, tão extraordinário, que quando a gente entra nele, você faz tipo, uau! É uma expansão de consciência por si só, simplesmente por estar dentro do espaço. Por quê? Porque a gente trabalha com tanto alinhamento, a gente trabalha com a geometria sagrada e com essas consciências que estão presentes, que o espaço se torna esse espaço de expansão de consciência, onde você não precisa realmente usar nenhum tipo de droga, nenhum psicotrópico, nenhum nada, para você realmente entrar nesses espaços alterados de consciência. E muitas pessoas que são sensitivos, que são os índigos, que são os cristais, que são estelares, eles acabam buscando as drogas como uma forma de lidar com a sua sensibilidade, de lidar com o tamanho da dor que é mesmo estar presente, né? Então, talvez alguém aqui se identifique com isso, ou conheça alguma pessoa que é muito sensível e acaba usando desses recursos para realmente lidar com isso. E então, voltando para as frequências de brilho, né? Daí eu cheguei lá e foi essa experiência extraordinária de muita expansão, de uma jornada que eu não sei nem explicar. E é como se ao longo desses 14 dias do nível básico eu fosse desconstruindo todas as histórias que eu tinha sobre mim mesma, sobre quem eu era, sobre o que eu estava fazendo no mundo, e toda uma nova janela de outras possibilidades para a vida começassem a aparecer para mim. E quando eu saí de lá, automaticamente tudo começou a se transformar. Quando eu menos vi, eu estava atendendo, depois comecei a trabalhar de tradutora para alguns terapeutas.
E, de repente, eu estava no nível 2, de repente, eu estava no 3, depois no 4 e 5, e eu fiz 11 níveis de iniciação em 2 anos. Foi muito rápido, foi muito acelerado. Então, quando eu comecei, eu tinha 25 anos. E eu fiz todos os níveis com Christine Day. Eu cheguei a pegar ela no básico, eu fiz o penúltimo básico que ela deu, né? Depois disso, ela passou para outros professores. E foi como um chamado, assim, de que eu precisava ir. Eu nem sei como isso aconteceu, isso simplesmente aconteceu. E nesses anos eu me transformei completamente, a minha vida se transformou completamente. E quando a gente chegou no nível 11, a gente chegou na turma que era chamada turma âncora. Essa turma âncora, ela acontecia lá nos Estados Unidos. Quer dizer que hoje existem 52 níveis de iniciação das frequências de brilho já ancorados, né, por Christine Day. E cada um desses níveis era módulo por módulo, então ela ia trazendo um ou dois desses módulos por ano. E a turma âncora era onde ela ancorava esse trabalho, era sempre feito lá nos Estados Unidos, em Minneapolis. E eu e minha mãe, que depois virou minha parceira de jornada, a gente estava fazendo todos os níveis juntas, a gente chegou nessa turma, lá no nível 11. E eu lembro muito que Christine falava assim, e eu fico emocionada de lembrar, ela falava: tem um propósito de todos vocês estarem aqui, porque a gente está abrindo caminho para que as outras pessoas possam passar. Vocês têm um pré-acordo de irem na frente, de virem na frente para abrir caminho para as outras pessoas. E isso é uma coisa que me toca, que eu me identifico muito como uma desbravadora mesmo, uma parte da minha alma, de que vai na frente para abrir caminho para outras pessoas. E olhando para essa história hoje, e olhando para o o portal é isso. O portal, ele é esse portal aberto, lindo, na graça e na facilitação. Depois de muitos que vieram na frente para abrir caminho para essa jornada. E talvez quantas vidas você viveu para poder chegar até aqui hoje, para poder chegar nesse nível de consciência, para poder chegar nesse nível de cumprir o seu pré-acordo. Há quantas vidas você está plantando essas sementes para recolher ela agora? Há quantas vidas você vem vindo como uma semente para relembrar exatamente de tudo isso agora e trazer sua plena potência para o mundo? E o portal é sobre isso, é sobre relembrar e trazer sua plena potência, né? E então, assim, o que que é uma iniciação, né? O que que é essa jornada de iniciação? A jornada de iniciação, ela é um chamado da sua alma, é um chamado do seu coração sagrado. Vamos tomar uma respiração? Tem muita energia, respira. Ah, isso. É um chamado da sua alma para que você se torne um transmissor dessa energia. Para que essa energia, quando você se inicia nela, você se torna um canal, você se torna um transmissor, você se torna uma fonte dessa energia. Então, uma iniciação é isso. Quando você passa por uma iniciação, você se torna um transmissor dessa energia. E, e esse chamado, né, dessas pessoas que eu estou falando aqui, né, de ainda já perguntei, né, quem se sente esquisito e se sente de alguma forma deslocado. E eu tenho essa frase de que se você sente que não tem um lugar no mundo para você, é porque você veio criar um novo. Quem se identifica com isso? Levanta a mãozinha. É. Então, se não tem um lugar no mundo para você, você veio criar um novo mundo. E como criador de novo mundo, você veio mesmo para criar novos caminhos, novas vias. E todos nós aqui, porque você não estaria nessa reunião se você não se identificasse com isso, você veio para cá exatamente por isso. Quando a gente se reúne para assumir o nosso lugar, o que está acontecendo não é só simplesmente
você se alinhando com a sua própria luz, mas você também assumindo o seu lugar no grid universal, você assumindo o seu lugar no todo, nós assumindo o nosso lugar no coletivo, como âncoras da transição planetária. E o portal é sobre isso. O portal é um chamado dos seres índigo, é um chamado dos cristais, é um chamado das sementes estelares, para que a gente realmente possa assumir nosso lugar, assumir o nosso compromisso com a transição planetária. E isso foi o que eu peguei mais clareza no curso da Christine, que eu fiz agora. E eu quero contar um pouquinho de como era antigamente os cursos de frequências de brilho, para contar como está hoje, né? O que é o portal, o que é que a gente passava lá atrás. Então, quando eu cheguei nas frequências de brilho, e eu sei que tem gente aqui que é daquela época que eu estou vendo, tudo era mato, né, Rosane? Oi. Tudo era mato quando a gente estava lá. Mônica também está aqui. Tudo era mato, literalmente. A gente fazia lá, ia para Embaçaí, era tudo no boca a boca. Era no panfleto impresso que a gente fazia e saía entregando. Era assim, não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, nem todo mundo mexia com e-mail. Era uma coisa assim muito rústica mesmo, assim. Então a gente chegava nas pessoas na força assim da intenção. Era muito extraordinário. Então a gente ia lá para Embaçaí, no meio do mato, lá na pousada da Lagoa da Pedra, cheia de sapo e perereca, tomava banho com a água da lagoa, escovava o dente com a água da lagoa, tinha diarreia pra caramba, passava mal, que era uma doideira, dias e dias passando mal, e processo, e limpeza de densidade, era uma jornada assim de muito processo, de muita densidade, era tipo capinando mesmo, né? Quem está aqui pode falar que era verdade tudo isso. Então a gente passou mesmo por essas jornadas. E Cristine vinha para o Brasil, ficava meses aqui, iniciando todo mundo, e a gente trabalhava, ela fazia um curso, e depois eu trabalhava de assistente. Então foi uma época assim muito maravilhosa, muito extraordinária, mas de muito trabalho, tipo, de mover muita coisa mesmo, de abrir esse espaço, né? Então era assim, 15 anos atrás que a gente fazia o trabalho. E conforme o trabalho foi acontecendo, e os novos níveis do trabalho foram chegando, eles foram sutilizando, a energia do trabalho ela foi ficando muito mais expandida, muito mais sutil também, apesar que frequência de brilho já é um trabalho muito mais sutil, eu fico pensando, imagina quem eram as pessoas que estavam há 30 anos atrás, lá nos Estados Unidos, com Christine Day, uma australiana, que falou que tinha canalizado um trabalho que era ET, e que tinha canalizado um trabalho com portal no corpo, fazendo retiro. Pensa isso 30 anos atrás, gente. Falo, nossa, essas pessoas eram, tipo, muito para frente do tempo, assim, muito fora da curva, né? Mas é isso, mais ou menos. 30 anos atrás, estava lá a Cristina iniciando o pessoal, fazendo Amani nas pessoas. E, então, os cursos, eles eram muito mais raros de acontecer, não tinha internet, não tinha curso online, era tudo no flyer, era tudo no boca a boca, cliente era tudo assim também. E, e até 2 anos atrás, não tinha uma outra forma de você ser iniciado nas frequências de brilho, a não ser que fossem cursos presenciais, né? Então agora começaram, quando teve a pandemia, que realmente começou a ter curso online, que começou a abrir essa possibilidade de pessoas do mundo todo se reunirem para poder fazer o curso sem precisar pegar avião para ir até Minneapolis e voltar, ou ir para outro país, né? E tentar falar outra língua. Então era uma jornada de muito esforço mesmo. E tudo isso por quê? Porque daí, depois de toda essa jornada, eu fiz até o nível 26 de frequências de brilho e eu fui mãe. Eu engravidei da minha filha e fiz grávida, né? Cheguei a fazer esse nível grávida e trabalhei também, estava na minha iniciação como professora. E quando minha filha nasceu, eu fiquei 1 ano e meio parada. E aí passou um tempo, eu decidi parar. Eu mandei um e-mail para a Christine e falei: olha só, eu preciso de um tempo.
eu quero encontrar minha própria voz, porque eu estava tão identificada com as frequências de brilho, estava tão identificada com o trabalho, eu tinha passado tantos anos fazendo aquilo, que eu já não sabia mais o que que era a Giovana, qual era a minha voz, o que que eu queria entregar para o mundo, porque eu não sabia o que era frequências e o que era eu. Então eu mandei um e-mail, falei, ó, tô fora, não vou mais, porque eu estava programado de ir para casa dela fazer uma iniciação. Falei, eu não vou, então é isso. E é muito curioso, porque eu sempre tinha sonho à noite que eu estava sendo iniciada, né, com a Cristine. Eu sonhava muito, estava eu, Cristine, Miklos. E aí, depois que eu mandei esse e-mail para ela, às vezes eu sonhava com ela, e quando eu sonhava com ela fechando a porta na minha cara, falando assim: não, não, você não pode entrar. Você falou que você estava fora, né? Então agora não entra. Ela fechava a porta na minha cara. E aí eu me encontrei na joalheria, comecei a trabalhar com isso. E mesmo na joalheria e em todas as coisas que eu fazia, tudo era tão pleiadiano. E os cristais e tudo que eu ia fazer, eu comecei a receber informação dos cristais, de como trabalhar com os cristais. E aí veio essa informação da joalheria vibracional, dos grids de cristal. E até que teve um dia que eu me dei conta que não tinha separação. Porque eu era pleiadiana. Porque o meu aspecto estelar, porque o pleiadiano estava dentro de mim, não estava fora. Isso não era uma porta que eu podia fechar. Eu não podia fechar porque é o que eu sou, porque é parte da minha missão, é parte do meu ser, porque frequências de brilho é parte também de mim. E quando eu fiz isso, eu entendi que os pleiadianos, os estelares, a luz, que não estava fora, que estava dentro, eu pude me assumir. Assumir quem eu sou, assumir minha missão, assumir o que eu estou fazendo aqui. E aí as peças começaram a encaixar. Então, quando isso aconteceu, daí mandei um e-mail para a Cristine, falei, olha, estou de volta, eu encontrei o que eu precisava. E, e aí ela me mandou um e-mail e falou, bem-vinda de volta, que bom que você encontrou a si mesma. E aí eu voltei para os níveis 47, a partir do 47, e nesses níveis que eu fiz, eu tive uma memória. Eu tive uma memória da minha missão, que era um pré-acordo com Christine Day, de levar o trabalho das frequências de brilho para o próximo nível e para a próxima geração. E desde que eu tive essa memória, eu comecei mesmo a fazer isso. E com muito compromisso, com muito comprometimento, eu me tornei professora, primeiro do Amani Frequências, Brainwork, que é um trabalho. Peguei o Instagram das frequências, peguei os professores, falei, bora, gente. E coloquei toda a minha energia, todo o meu amor. E quando isso aconteceu, e eu recebi uma iniciação da Christine para ser professora, eu e o Jesse, que é meu parceiro, né? Nós fomos iniciados. Christine nos iniciou no nosso aspecto pleiadiano, né? Quem aqui se identifica com ter um aspecto pleiadiano? Sabe no coração que tem? Levanta a mão. Não com a sua mente, com o seu coração. Quem sente isso? Ou estelar. Sim. Tomando uma respiração, inspirando pela boca, soltando pela boca. Sabendo que não necessariamente nós somos algo, mas nós podemos ter aspectos, né? Aspecto pleiadiano, um aspecto em Órion, um aspecto em Sírius, um aspecto angelical, um aspecto que está em outros planos de consciência, né? Então, eu fui iniciada nesse meu aspecto pleiadiano e aí aconteceu uma coisa. Essa coisa que aconteceu comigo foi uma sensação de que eu fui atropelada por um cometa. E esse cometa era uma força que estava só me empurrando para frente, me empurrando para frente, me empurrando para frente, do tipo, vai, 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 vai. E eu falava, meu Deus, mas eu não sei onde eu vou, o que está acontecendo comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estava só, tipo, vai, vai. E aí teve um dia que eu ouvi dos pleiadianos, assim, tem uma nova porta de entrada para as frequências de brilho. E essa nova porta de entrada é um curso de 5 dias. Eles falaram para mim assim, como eu ouvi, né? Bem cru. É um novo básico. Ele tem 5 dias. Daí eu, morrendo de medo, fiquei com muito medo dessa informação,
Fui mandar um e-mail para a Cristine, morrendo de medo, falando, gente, como é que eu vou falar para ela? Eu vou falar, escuta, olha, eu recebi essa mensagem dos pleidianos, no caso, né, sobre esse trabalho, e é isso. E eu mandei um e-mail para ela. Eu mandei esse e-mail, gente, em dezembro. Essa mulher foi me responder em fevereiro. Pensa o nível de ansiedade, quase morri. Foram 2 meses que eu fiquei assim, ó, me ruminando por dentro, porque aquele cometa estava me atropelando com essa informação também. E eu não tinha o que fazer com isso. E aí ela me respondeu lá em fevereiro. E ela respondeu: sim, é isso mesmo, é verdade. E vamos marcar uma reunião. Daí eu me preparei para essa reunião, fiz lá, preparei o que eu ia falar em inglês, fiquei nervosa, fiquei desesperada. Daí eu fiz reunião, quem conhece aqui Cristine sabe como ela é, né? Cristine é uma flecha, assim, ela pega e tchá, 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 tchá. Aí marquei a reunião com ela e com a Alice, tava super nervosa. A gente fez uma reunião que levou um total de 6 minutos, juro, 6 minutos eu fiquei na reunião com ela. E eu falei, olha só, Cristina, eu recebi essa informação dos pleidianos, eles falaram que tem esse novo curso de 5 dias e que tem estágio 1, daqui a pouco eu vou contar sobre isso, tem trabalho de cérebro, e no meio tem uma série de iniciações e para a pessoa se preparar. E o propósito desse trabalho, que é o que veio forte, e é isso que eu quero trazer para ancorar essa reunião, que é o que veio muito forte, é esse trabalho é especialmente desenhado para esse momento de transição planetária, por conta da entrada das energias da era de Aquário. Então, o que está acontecendo? Está na era de Aquário? Ainda não, mas tem uma abertura que já está acontecendo. Então, é como se abrisse o portal da era de Aquário. Então, as energias dessa frequência, elas já estão entrando, elas já estão disponíveis para a gente. A gente não está completamente dentro dela, isso é uma transição de centenas de anos, mas a gente está começando a receber essas frequências, né? E isso causa essa aceleração, né? Então, por conta dessas novas energias, e especialmente desenhado para os seres índigo, que não são mais crianças, né? Então, eu, por exemplo, nasci índigo. Então, tem pessoas hoje de 50 anos que são índigo, de 60 anos que são índigo. Então, as crianças cristal, que não são mais crianças, que têm 20 anos, e as sementes estelares, né? Que são qualidades energéticas específicas que têm a ver com frequência, né? Então, tem seres índigos, tem seres cristais, tem seres estelares, tem sementes estelares, né? Mas, independente disso, tem pessoas que vieram para a Terra nesse momento com o compromisso da transição planetária, com um chamado acelerado para assumir um papel nesse compromisso de evolução e da transição do planeta. E esse trabalho veio desenhado especificamente para essas pessoas, para quem está nesse chamado acelerado de evolução. Vamos tomar uma respiração. Ah, isso. E, e eu falei isso para ela, né? Então, tem esse chamado, ele é desenhado especificamente para essas pessoas, e eu sinto um chamado, né, para fazer parte desse trabalho. Foi o que eu falei para ela. E aí a Cristine falou para mim: esse trabalho é seu, é você que vai fazer, é você que vai canalizar, então vai, conta comigo, é isso mesmo, tá na hora e é para você pegar. E aí eu fiquei com muito medo e ao mesmo tempo com meu coração com uma alegria dessa lembrança de que estava na hora de eu assumir o meu lugar, que aquela criança pequena que tinha tomado a decisão que precisava se esconder, que tinha tomado a decisão que não cabia, era porque de fato não era para eu caber, porque eu realmente vim para trazer uma coisa nova. E eu não vim sozinha. Eu não vim sozinha para fazer isso. E de alguma forma eu tenho um pré-acordo de ter vindo na frente, de ter trazido um pedaço, mas eu vim trazer uma plataforma para que cada um possa se tornar o portal. E a iniciação do portal é sobre você se tornar o portal.
o portal para trazer para a Terra a sua luz, sua informação única, a luz do seu ser. E o portal é isso. E aí, depois disso, depois dessa conversa com Christine, eu levei mais ou menos, um pouco menos, cerca de 10 meses para canalizar o trabalho. E foi uma jornada mesmo, uma jornada de muitas iniciações, de muitos processos, conforme eu fui recebendo, de ir conversando com ela, de ir passando para ela me dando feedback. E aconteceu uma coisa muito curiosa quando eu estava canalizando o portal, porque eu fui recebendo, e depois eu fui entendendo, eu fui recebendo pedaços, e tinha pedaços que eu tinha recebido anos antes, e outras coisas que eu tinha recebido, e eu fui juntando e montou um grande quebra-cabeças, assim, para mim, né? E quando eu estava canalizando o trabalho, eu recebi primeiro o trabalho de maca, né? Que é o trabalho que todo mundo é iniciado lá no portal, que você é iniciado como terapeuta e você depois aplica em outras pessoas. Foi a primeira coisa. Na verdade, a primeira coisa foi os símbolos e os sons, mas da estrutura do trabalho foi o trabalho de maca. E aí eu lembro que eu anotei tipo uns tópicos, eu fiz um esqueleto do trabalho que eu ia mandar para a Christine para ela pré-aprovar para depois eu realmente escrever, né? E eu fiz em inglês. Eu falo inglês, eu falo inglês. Eu sou fluente em inglês, eu não sou fluente em inglês. Eu falo, mas não falo assim tão bem. E aí eu fiz e sentei e trabalhei, e aí eu fiquei um tempo sem mexer. E aí teve um dia que me veio assim, nossa, eu preciso fazer isso, tá na hora, tipo, de ancorar o portal. E aí foi muito doido, porque eu abri o arquivo, e aí eu olhei para o arquivo e falei, gente, quem fez isso? Tava, tipo, tudo escrito lá, tudo pronto, tudo escrito em inglês. Assim, tudo, sabe? E ainda mandei para o Jesse, que é meu parceiro, que é americano, que eu pedi para ele corrigir o inglês antes de eu mandar para a Christine, né? Tava quase tudo certo. E eu falei, meu Deus do céu, quem foi a pessoa que fez esse negócio aqui enquanto eu não estava? Os pleiadianos entraram, agora os pleiadianos mexem no Google Drive? O que foi que aconteceu? E foi realmente esse processo de ter sido tão fluido que aconteceu essa coisa. Simplesmente tinha um pedaço do trabalho que estava todo feito quando eu abri. Falei, muito bem, então vamos na graça e facilitação. E eu mandei para a Cristina, ela aprovou, e aí depois foram vindo as outras camadas do processo. Então, tomando uma respiração, soltando e se abrindo, porque quando eu estou falando do portal, eu estou trazendo a energia dele para vocês, né? E então foi assim que eu recebi o portal, e o propósito do portal é criar uma plataforma no seu coração, para que através dessa plataforma você possa ancorar e se conectar com todos os seus aspectos multidimensionais e estelares. Por quê? O propósito dos pleiadianos é trazer o céu para a Terra. Então, os nossos propósitos de quem se identifica como pleiadiano é trazer o céu para a Terra. Como que a gente traz o céu para a Terra? Não é imaginando figuras de luz, não é vivendo em gratiluz, em meditação, fazendo jejum, e ficando só sem viver num outro plano. Mas é a partir do momento que a gente de fato traz para a nossa vida, para a nossa experiência humana também, todas essas nossas qualidades do nosso ser. Quando a sua vida passa a ser, de alguma forma, aquilo que a sua alma lembra. Talvez você sinta no seu coração essa saudade de casa, essa saudade dessa qualidade do amor que seu coração lembra. E que talvez você nunca sentiu aqui. E talvez, então, exatamente essa seja a sua missão, o seu propósito, ancorar esse amor aqui. Ancorar, porque, na verdade, como Christine sempre diz, você é aquele por quem você vem esperando. Então, esse amor que você lembra, essa casa que você lembra, é você mesmo. É saudade de você. A saudade é da sua luz, é do amor que você é. Não é de nenhum planeta, não é de nenhum outro ser, mas é a saudade do que você é, de ser. É dessa energia do eu sou. Então,
O propósito do portal é isso, é ancorar esse eu sou, esse amor, essa luz, essa casa se tornar o seu coração. E você carregar ela para todo lugar que você vai, sem precisar se desconectar. Então, o portal, ele ancora essa plataforma, que é uma plataforma. Se a gente imaginar uma casa, um prédio, eu sou arquiteta, então, para mim, vem muito essa ideia da fundação. Pensa uma fundação de uma casa. Vocês sabem o que é fundação? Antes de fazer uma casa, você tem que construir uma estrutura embaixo dela. E essa estrutura, normalmente, a gente faz de concreto, né? Por que que serve essa estrutura? Você precisa de uma estrutura firme para aguentar a casa que vai ficar lá em cima. Então, quanto maior a casa, maior o prédio, mais estrutura de fundação você precisa. Então, pensa no seu ser, na sua essência divina, como essa quantidade de informação enorme, de luz, de todos os seus aspectos multidimensionais, de toda a capacidade do seu ser. Então, como que você vai trazer isso para a Terra se nem ancorado no corpo você está? Se você não tem o mínimo de estrutura dentro de você para poder ser, em inglês tem essa expressão, né? Walk the talk. Então, tipo, caminhar o que você fala, ser o que você fala. E não simplesmente viver em outros planos de consciência, essas experiências luminosas, expandidas, cheias de luz, e sua vida que não está conectada com isso. Talvez o seu trabalho não tenha nada a ver com isso, ou os relacionamentos não terem nada a ver com isso, ou você está em lugares onde você não cabe mais. E você simplesmente está, porque na verdade você precisa pertencer, porque tem esse lugar onde é uma saudade de si mesmo. E você fica buscando esses complementos em outros lugares furados que não são mais para você. Então, o portal, ele cria essa fundação no seu coração, essa base aonde essas informações, essa luz, essas frequências luminosas do seu ser, elas podem ancorar para que você traga para a Terra, para que você traga para o mundo, para que você traga para a sua vida de forma prática, para a sua vida como um todo, né? E lá como que funciona essa iniciação? Vamos tomar uma respiração. Ah, essa iniciação do portal, eu vou contar qual é a diferença de você receber trabalho de maca, de você fazer a iniciação do portal. Então, tem diferença? Tem uma diferença. Você pode receber o trabalho do portal com terapeutas do portal. Tem várias pessoas aqui que fizeram portal já. Levanta a mãozinha aí quem fez portal. Sei que a Letícia está aqui. Eu vi que a Mariana também estava. Não sei se a Tati também está. Quem é terapeuta portal, coloca aquela mãozinha da reação para as pessoas verem vocês e quem quiser receber uma sessão, poder procurar vocês. Ó, a Letícia está aí. Daqui a pouco eu vou chamar a Lê para falar. Ó, a Fabiola também está aqui. Então, essas pessoas fizeram o portal, ó, a Tatiane também, maravilhosa, está aqui. Elas fizeram o portal na primeira turma que teve lá em março, né? Então, você pode receber sessões desse trabalho. E quando você recebe sessões, você recebe essa ativação. Essa ativação acontece, vou falar quais são os pontos que a gente trabalha, né? No coração, onde tem essa estrutura do coração, da plataforma que é ancorada, no seu PAD, que é essa bolsinha macia que a gente tem aqui, que é o ponto de acesso divino, e na sua pineal também. Então, são as 3 ativações principais que vão acontecer. E também acaba ocasionando uma grande abertura no coronário e uma grande abertura através da coluna e do sacro, por onde essa energia vai ancorar em Gaia. Então, é um trabalho que te ancora muito para cima e para baixo, como a árvore da vida. Umas raízes grandes para baixo e para cima também. E lá na iniciação do portal, a diferença de você receber as sessões de maca para você receber essa ativação, de você ir para a iniciação, qual é? Lá na iniciação é um trabalho muito mais profundo, é um trabalho muito mais intenso. Por quê? Porque na iniciação você é preparado para sustentar esta plataforma para que outras pessoas reestabeleçam a plataforma delas. Tem uma qualidade energética diferente. Então, quando você é iniciado,
você de alguma forma também se torna um iniciador, você se torna o portal. E essa é a diferença de você passar pela iniciação, de receber a sessão. A sessão é esse processo individual de autorrealização, onde você se autorrealiza através dessa plataforma. Na iniciação, você também vai se autorrealizar, mas de alguma forma, essa plataforma é uma plataforma que se expande para que você se torne um iniciador, um autorrealizador de outras plataformas. Então, tomando uma respiração. E para quem aqui já fez frequências de brilho, ou para quem ainda nunca fez nenhum curso de frequências, como que funciona a estrutura do portal? O primeiro dia do trabalho, ele é exatamente igual ao do nível básico, aonde você vai ser iniciado no trabalho que a gente chama de estágio 1, que é a primeira sessão de frequências de brilho que uma pessoa recebe, né? Então, você vai ser iniciado, e tem todo o trabalho que a gente tem nas frequências de brilho, trabalho de círculo, trabalho com linha de macas, aonde através do vórtice os pleiadianos descem e trabalham de forma direta com cada um de vocês, né? Então, você recebe realmente um trabalho direto dos pleiadianos e tem aquela estrutura energética que eu falei, que é realmente um espaço extraordinário. E depois, são 5 dias de iniciação. Nos 3 dias do meio, você é iniciado na energia do portal. O que que isso quer dizer? O portal, ele acontece numa plataforma energética diferente de todo outro sistema de frequências de brilho. Então, é como uma nova plataforma energética. E nessa nova plataforma tem uma qualidade específica do trabalho que abre. Nesses 3 dias, você é iniciado em símbolos e códigos de som. O que que é isso? Esses símbolos são símbolos mesmos, né, que são desenhos que eu não vou mostrar porque eles são iniciáticos. Simplesmente ao olhar para o símbolo acontece uma iniciação com você. Então, esse símbolo que tem o propósito de iniciação, são 3 símbolos que têm 3 níveis diferentes. Então, ele começa com um símbolo que tem um código sonoro, que é um som, e esse som, ele não é um som que tem um significado como uma palavra, como, por exemplo, sei lá, computador, copo, caneta. Ele é um símbolo que não é para ser decodificado no mental. Ele é um símbolo que é como uma chave energética, que abre uma energia específica dentro de você. Então, cada um dos níveis de iniciação tem um propósito específico. Então, no primeiro dia, você é iniciado no primeiro símbolo, no primeiro som, e isso acontece em um nível de ativação. No segundo dia, no segundo, no terceiro, e ele é escalonado. Então, a frequência vai subindo e ampliando, e o último nível é o mais potente deles. Então, o que acontece depois é que você sai sim do portal como um praticante, quer dizer, você pode oferecer essas sessões para fazer em clientes, e ele também tem esses 3 níveis de iniciação. Então, você faz esse trabalho de maca, o primeiro nível, um certo número de vezes até que se complete, daí você passa para o segundo nível até que se complete, vai para o terceiro nível até que se complete, e então o trabalho todo está completo. E esse trabalho do portal não tem nenhum outro lugar das frequências de brilho. E os benefícios desse trabalho é realmente fazer isso, né? Trazer essa plataforma para que a pessoa possa ancorar a energia dela. Ele é extremamente benéfico para todo mundo que se sente esquisito, desaterrado, que tem o desejo de sair do planeta, que tem desejo de morte, para todas as crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, enfim, qualquer tipo de distúrbio que seja relacionado com essa dificuldade de estar no planeta, né? Autistas. Então, ele é muito benéfico para todas essas pessoas, pessoas que têm déficit de atenção. Então, é um trabalho que pode ajudar muito a todas essas pessoas. E principalmente as sementes estelares vão sentir um grande benefício em fazer esse trabalho e poder acoplar, realmente encarnar aqui na Terra. Então, tomando uma respiração. Ah, e eu quero convidar a Letícia. A Letícia fez a primeira turma.
e eu quero convidar a Letícia para contar um pouquinho como foi para ela, o que que o portal trouxe. Oi, Lê, boa noite. Boa noite todo mundo. Nossa, 94 pessoas, Giovana. Que bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Fico emocionada de estar aqui, porque o portal, eu estava esperando há muito tempo pelo portal. Eu sou uma terapeuta de Amani, eu estou há 6 anos no Amani, e as frequências e o Amani são terapias irmãs, então eu sempre senti o chamado e sabia que as frequências iam chegar para mim. Deixa eu tirar o óculos para não dar reflexo. Eu sabia que as frequências iam chegar para mim, mas eu não sentia o chamado de fazer as frequências até o momento em que o portal apareceu. Na verdade, foi antes do portal aparecer. Eu sabia que eu ia ser iniciada pela Giovana nas frequências. E a Giovana falava, eu não sou professora de frequências. Eu falava, mas você é a minha professora de frequências. E eu não sabia por quê. Enfim, quando o portal apareceu, para mim foi um grande chamado, porque para mim essa energia, eu acho que eu sou, o meu aspecto pleiadiano, ele é fast. Eu realmente tenho uma energia muito rápida. E isso aconteceu no Amani, e as frequências chegaram para mim com essa energia rápida, de aceleração, de não tem tempo. Então, eu tenho o meu trabalho com os pleiadianos é muito rápido, a minha equipe pleiadiana é muito rápida. Então, quando o portal chegou para mim, foi uma revelação mesmo, é por essa porta que eu quero entrar. E aí, fazer a iniciação do portal foi uma virada de chave mesmo para mim, porque apesar de ser terapeuta de Amani há quase 6 anos, eu ainda tinha alguma resistência sobre realmente ancorar o meu aspecto pleiadiano, sobre falar sobre isso, assim. Então, tem clientes meus aqui que eu tô vendo, tem pessoas que eu conheço aqui. Eu não falava sobre os pleiadianos, eu não chamava os pleiadianos, eu trabalhava assim, na força talvez eles estejam aqui, então vamos aí. Com o portal foi uma virada de chave mesmo para mim, assim, como terapeuta, e pessoal mesmo, assim, eu tive umas transformações físicas e energéticas muito poderosas, assim, coisas que eu sabia que eu tinha que transformar na minha vida, até em aspectos de alimentação, de cuidado comigo mesmo, foram muito impactadas pelo portal, e o contato mesmo, assim, com a equipe, né, com a minha equipe pleiadiana, isso foi muito transformador para mim. Então, a partir daí, o meu trabalho, tanto com o portal e com o Amani, foi completamente transformado. E eu estou atendendo muito com o portal desde então. Eu estou até assim, tipo, gente, mas eu sou uma terapeuta de Amani, o que as frequências estão fazendo tanto aqui no meu consultório, sabe? Eu tenho atendido mais com o portal do que com o Amani, inclusive, assim, tem aparecido, eu estou fazendo umas jornadas aceleradas de portal, assim. Então, essa porta de acesso para as frequências, ela, para mim, eu sinto esse cometa que a Giovana falou, assim, eu nunca tinha te ouvido falar assim, Gi, mas eu sinto essa sensação, assim, de vai, não tem tempo, e esse trabalho precisa chegar para muita gente. Então, eu me sinto muito, muito feliz e muito honrada mesmo de ter feito parte dessa primeira turma e de estar atendendo as pessoas, e tenho visto o impacto que tem sido na vida das pessoas. Eu tenho feito com 9 pessoas o trabalho completo. Então, eu estou acompanhando as pessoas nesse trabalho completo do portal. E cada sessão é um novo universo que se abre para cada uma delas. Então, eu fico feliz que vocês estão aqui, 90 e tantas pessoas interessadas em fazer isso, porque eu acho que a gente realmente precisa fazer isso. A gente precisa dessa energia, a gente está sendo convidado para essa transformação, que a gente pode entender ou não com a nossa mente, mas é poderoso o que a gente está fazendo, assim, e para mim, como terapeuta, quando eu atendo, até comentei isso com o Jess esses dias, que eu me sinto tão nutrida quando eu atendo com o portal, que é assim, eu olho na minha agenda e falo, ai, que bom, tem 3 sessões de portal, sabe, assim, tipo, ai, delícia. Eu amo atender com o Amani, óbvio, o Amani é minha vida, mas o Amani tem
uma outra pegada energética, né? Que é mais intenso até fisicamente. Então, quando eu vou atender com o portal, obrigada, vou receber, vou receber, vou receber. Então, é isso, assim, enfim, não tenho mais o que dizer, tá na minha cara estampada a minha alegria por ter feito parte dessa primeira turma e por fazer parte. Obrigada, Gi. Obrigada, Obrigada, Lê, gente. pelo seu depoimento lindo, por ter vindo na primeira turma. Foi uma honra ter você. E quem quiser receber sessões do portal, né, presenciais, pode chamar a Letícia, que ela está fazendo um processo muito lindo com as sessões. Também as outras pessoas, a Fabiola, a Tati, que também está aqui, está oferecendo sessões. E, e é realmente isso. O que os pleiadianos disseram e me dizem constantemente é isso. Tem um número específico de pessoas que precisam receber essa ativação. Não tem mais tempo, não tem mais hora para esperar. A hora é agora. É urgente. É uma aceleração que é urgente. É um chamado que vai. E todo mundo que fez o portal fala exatamente isso. Sai do portal com essa sensação de que foi atropelado por um cometa. Mas não é essa sensação de que, nossa, gente, eu já sou tão acelerada, eu já estou tão ocupada, eu já faço 300 coisas. Não é sobre isso. Mas é esse chamado, ser atropelado por um cometa, no sentido de que o seu ser precisa se mover para onde precisa ir. Tem um fluxo da vida que quer te levar para onde você precisa. E o portal, ele faz isso. Ele pega, te atropela pelo cometa e vai para onde você precisa ir. Então é isso, veio para mim agora isso, é essa força de nascimento mesmo. Há um tempo atrás me veio isso de que a transição planetária e tudo que está acontecendo com a Terra são essas contrações, né, do trabalho de parto que a Terra está passando. Tipo, todas as coisas estão acontecendo, essas densidades, então a gente está sendo espremido, está sendo espremido de alguma forma, né? E o que vai nascer é o novo humano. Somos nós, a nova Terra, o novo humano. Então, esse é o trabalho do novo humano, esse é o trabalho da nova Terra, né? Onde a gente realmente como o Renan fala, esse humano 2.0, que é o humano galáctico, que é isso que a gente veio para ser, o humano estelar, né? Então, respirando. E agora só para finalizar, daqui a pouquinho eu vou começar a conduzir um processo energético, que a gente vai entrar um pouquinho na energia do portal. Quero pedir para o Renan, só para colocar aqui para todo mundo ver aonde vai ser, vou falar bem rapidinho sobre isso. O portal, que vai ser lá no CEE, em São Paulo, em Araçoiaba da Serra. E é um lugar muito especial, eu gosto muito de trabalhar lá, porque é um lugar bem aconchegante, bem rústico, é como estar num sítio, e as acomodações são tipo chalezinhos, assim, com bastante mato entre, bastante montanhoso, então você acorda, você está num chalé individual com uma outra pessoa, no meio das montanhas, então tem muita privacidade e bastante natureza, então é um espaço muito gostoso. O salão é enorme, e o salão fica parecendo uma nave mãe. Foi muito impressionante isso, assim, essa sensação que era uma nave que estava, a gente estava dentro de uma nave. Muito, muito forte isso. E passa, Renan, por favor, para o próximo. Então, é uma experiência mesmo aconchegante de 5 dias. Lá tem uma piscina super gostosa, vai estar friozinho em julho, né? Tem fogueira. Então, a gente vai ficar, assim, num espaço bem gostoso no meio da natureza. A comida de lá é bem gostosa também. Então, tem essa experiência também do além do curso, né? De estar num espaço no meio da natureza, no meio das montanhas, para acolher toda essa iniciação que é muito forte, é muito acelerada, é um processo intenso de 5 dias muito cheios, que não é um passeio no parque, assim, são 5 dias de iniciação intensa, é um processo muito profundo. Passa aí, Renan, para o próximo, amigo, por favor. E agora, sobre investimento, né? Tem aí as fotinhos da primeira turma, de todo mundo que fez. O valor do curso pelos 5 dias é R$ 3.000 e a hospedagem e a alimentação é 1.875. Então, o valor total é esse valor de 4.875 e as condições de pagamento vai depender de quando você começar a pagar. Mas se você tem um chamado para ir, não perde tempo, manda assim que terminar essa reunião uma mensagem para o Renan, entre em contato com ele para ver as condições de pagamento, para negociar como você vai fazer, porque a gente só tem mais 5 vagas.
e vai ser maravilhoso. E é um chamado, se você sente esse chamado e você quer ir, vem que vai ser uma alegria ter você. Então passa aí, por favor, Renan, querido. Ó, telefone do Renan, anotem, carinha dele. Levanta a mão aí, Renan, para todo mundo te ver. Quem quiser pode chamar ele, que ele é o organizador. Muito bem, pessoal. Então, agora eis que é o momento esperado, que eu sei que muita gente estava aqui para sentir a energia do trabalho, né? Então, a gente vai fazer agora um processo energético, usando a energia do portal. E eu estava assim hoje, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Porque a gente tinha feito no outro portal pleiadiano, já tinha feito um processo, né? Trazendo um pouco da energia do portal. Tem uma pessoa perguntando, como que a gente fica sabendo que somos pleiadianos, venusianos ou outros? Então, na verdade, isso é um processo de autodescoberta, né? De autorrevelação. Tem pessoas, né, que fazem leituras e que podem identificar, mas eu posso falar da minha experiência, foi um processo de autodescoberta mesmo, de sentir dentro do meu coração e perceber e assumir as partes que eu tinha, de ir reencontrando essas partes, né? E no portal, em um dos dias, a gente tem um espaço que a gente faz, uma das jornadas, né? Que a gente entra em contato com a nossa família de origem. Então, tem essa possibilidade de você se conectar, né, com a sua família estelar lá no portal. É muito especial. Vou aproveitar e ver se mais alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar na energia. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá. Se alguém precisar ir ao banheiro, pode ir ao banheiro rapidinho. Vamos fazer 2 minutinhos de banheiro, caso alguém precise. Então, quem quer ir, vai agora. Eu vou ficar aqui, caso alguém tenha alguma pergunta. Qualquer pergunta que você queira trazer sobre o portal, sobre as frequências de brilho. Enquanto a gente espera quem vai ao banheiro. E Mari, Oi, boa noite. boa noite. Essa pergunta que foi feita, né, dessa descoberta de sentir, eu sinto muito uma conexão mesmo também, mas eu vou indo assim pelos chamados. Às vezes eu não entendo muito bem porque eu chego. É mais ou menos assim que a gente vai sentindo, né, que tá no Aham. caminho, que faz parte assim desse processo. Porque eu também não trabalho ainda com terapias, mas eu sinto esse cometa me empurrando, sabe? Como se você Aham. precisa fazer algo mais, assim, eu tenho muito essa sensação. Sim. Então, quando eu falei, eu cheguei nas frequências de brilho mais ou menos assim também, do tipo, ah, não, eu vim só para me trabalhar. Então, uma das possibilidades do portal, você não precisa ir só para se tornar um terapeuta, né? E tem algumas pessoas aqui fazendo várias perguntas. Então, assim, o portal, ele não tem nenhum pré-requisito. Você não precisa ter feito nenhum curso antes, de nada. Você não precisa ser terapeuta, você não precisa ter feito nenhum trabalho energético, você não precisa nem ter recebido frequência de brilho antes. Você pode ir direto, ele pode mesmo ser esse chamado para você ir. E você não precisa também ter a pretensão de trabalhar com o portal. Você pode ir só para sua iniciação, porque é uma iniciação muito forte, muito poderosa, como eu disse, bem diferente de receber as sessões. Então, é um processo que muitas pessoas fazem, até as frequências de brilho mesmo, que muitas pessoas fazem para elas mesmas. Então, eu não quero trabalhar, de repente eu tenho outro emprego, faço outra coisa, mas a pessoa vai na iniciação pela própria energia da iniciação, né? E então, assim, se você está sentindo chamado, talvez seja isso, seu coração chamando para vir para dentro do trabalho. Tem mais pessoas que mandando aqui, ó. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. O Renan vai gravar, sim, vai ficar no YouTube. Se vai ter mais turma, vai ter. A gente ainda não tem uma data confirmada. Por enquanto, a gente tem essa de julho. Tem uma possibilidade de ter uma em novembro, mas ainda não está firme. Se você quer vir, vem para julho. Aproveita que é férias, pode ser férias.
para tratamento pessoal, qual é mais indicado? Me procura no individual para eu responder essa pergunta, Adriana. E o Vladimir perguntando se a Tameana está dentro. Não, a Tameana é um outro sistema que foi canalizado pelo Juan, maravilhoso. Ele é pleiadiano também, né? A Tameana é um sistema pleiadiano, mas não está dentro das frequências de brilho, é uma outra plataforma que acontece o trabalho. Muito bem, gente. Mais alguém tem alguma pergunta? Renan, coloca Eu seu celular. tenho. Quem quer perguntar? Deixa eu Pode falar. falar. Eu sou a Cláudia, sou amiga da Bianca. Oi, E Cláudia. tudo bom? Você acha que é indicado, assim, eu tô com um amigo que está com muita depressão, síndrome de pânico, e eu achava que seria indicado, assim, um retiro, um trabalho, assim, ou você acha que é mais, primeiro a terapia individual? Depende muito de cada caso. Me chama no Instagram para a gente Tá, conversar depois especificamente sobre isso, para eu entender o que está acontecendo e poder trazer uma informação mais indicar, precisa né? para você. Pode Tá, ser? Tá bom? tá bom. Bom, eu Muito. pretendo ir se eu conseguir. Então vem, vai ser muito bem-vinda. Uma coisa também que eu esqueci de falar que é muito importante é a diferença do portal para o básico é que no básico, lá no Instagram das frequências, está mais explicadinho. Você é iniciado em todos os 240 portais do corpo, mais de 240. No portal, você é iniciado em menos portais. O que isso quer dizer? Que dentro das frequências de brilho, caso você queira passar por exemplo, o nível 2, 4, 5, 6 e seguir adiante, numa forma linear, você vai precisar fazer o básico, porque você precisa ser iniciado em todos os portais para poder trabalhar com eles. O portal, como ele é uma iniciação mais acelerada e tem um outro propósito, você é iniciado em menos portais, mas ele te prepara para pular para alguns outros níveis que são acelerados e também de evolução expandida, como, por exemplo, o 15, 16, o 17, 18, e do 29 em diante, e todos os níveis novos que Christine Day traz anualmente, como, por exemplo, esse curso que eu acabei de fazer de 7 dias, quem fez o portal podia fazer. Tinha uma pessoa que fez o portal, que estava lá, fora eu, né? A Simone, ela fez o nível com Christine. Então, ele é realmente esse acelerador que prepara a pessoa para pular para fazer esses trabalhos, tá bem? Muito bem, pessoal. Então, quem tiver mais pergunta, pode ir colocando, que aí eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer a meditação agora, que vai ser forte, poderosa, mas mais curtinha. E depois, quem quiser ficar, fica, para trazer as questões, para trazer o que tá, enfim, o que mais quiser perguntar, eu vou ficar mais aqui com vocês, para honrar o compromisso do horário, tá bem? Muito bem, pessoal. Então, assim, hoje eu estava pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse pessoal? Não sei o que eu vou fazer. E os pleiadianos falaram assim: vai ter uma iniciação com um som, um código sonoro com as pessoas. E essa iniciação, ela é uma iniciação num pedaço de um código de som do portal. Então, esse pedaço que vocês vão receber hoje, ele é como um pré-preparo para a energia do portal. Então, ele começa a preparar a base do seu coração e do seu PAD para funcionar como um instrumento de ancoramento da sua luz, tá bem? Então, antes da gente começar o processo, eu vou mostrar aqui para vocês o som, como que ele é, para vocês lerem, tá? Então, primeiro vocês vão ler, ó, a mana. E eu vou fazer esse som 3 vezes. E você só se abre para receber primeiro. Então, respira. Se você quiser, pode fechar os olhos, colocar uma mão no coração. E recebe esse som que eu vou transmitir agora. Amana, amana, amana. Tomando uma respiração. E sentindo no seu coração.
Isso, sentindo no seu pad, sentindo a reverberação desse som. Isso. E agora nós vamos fazer todos juntos 3 vezes esse som. Amana, amana, amana. Tomando uma respiração, inspirando pela boca, soltando pela boca. E sentindo como esse som começa a abrir um espaço dentro do seu coração, dentro do seu pad, na sua pineal e no seu coronário. Então, fechando os olhos agora, colocando uma mão no seu coração, tomando uma respiração consciente. E sentindo essa abertura no seu coração que começa a acontecer por conta da ativação desse som. Isso, respirando aí no seu coração e enviando mais uma vez, 3 vezes esse som, amana, para dentro do seu coração. Amana, amana, amana. E se abrindo para essa energia, que é quase como esse tubo de luz que começa a abrir e expandir para o seu coração, subindo pela sua garganta, subindo para a sua pineal até o seu coronário, como um grande tubo de iluminação que abre o seu coronário. Então, trazendo sua atenção para o seu coronário agora, que começa a abrir e expandir em um novo nível. Se abrindo para essa iluminação. E agora, a partir do seu coronário, tomando uma respiração no seu coronário, e se abrindo para essa energia que começa a abrir bem lá no topo da sua cabeça. Tem um movimento que é quase como uma galáxia que começa a abrir bem no topo da sua cabeça. Isso, respirando, soltando, e permitindo que essa energia do seu coronário comece a abrir e expandir como uma grande galáxia, com todas as estrelas, com todos os pontos de iluminação do seu ser, permitindo essa grande expansão e soltando nesse lugar. E agora enviando o código de som Amana, bem para cima do seu coronário, para o topo da sua cabeça. Amana, amana, amana. Isso. E se abrindo para a iluminação. Como se abrisse essa grande plataforma de luz acima do seu coronário, esse campo vasto de iluminação. Uma conexão direta com a sua essência divina começa a abrir. E você é movido diretamente para a conexão com a sua essência divina, como através de uma plataforma de lançamento que te empurra para cima, te joga para a sua essência divina. E simplesmente se abrindo para esse vasto campo que começa a abrir agora, através do seu coronário, esse vasto campo de amor. Se abrindo e soltando. Isso, para essa expansão, relembrando dessa luz que é você, se abrindo para essa energia como uma grande plataforma, como um sol nascente que começa a abrir, que começa a ter nascimento através dessa plataforma e vai iluminando através do seu coronário, preenchendo todo o seu coronário com essa luz, e vai preenchendo a sua pineal, respirando e soltando, simplesmente porque é hora desse alinhamento acontecer agora.
E através da sua pineal vai descendo até o seu ponto de acesso divino, que é o seu PAD, essa bolsa macia que fica entre as suas escápulas. Coloca uma mão aqui no seu PAD e uma mão no seu coração, no seu ponto de acesso divino. Isso, e respira. Isso, tem uma velha energia aqui na sua garganta, que vai começar a abrir agora. Eu vou começar a remover. Ekoshá, Tekeon, Yamanaeyo. Pode ser que você queira tossir, pode ser que você precise bocejar. Pode ser que venha um som. Tem uma velha energia no seu PAD que está pronta para abrir. Eu vou começar a remover agora. Isso, como uma velha densidade que começa a sair. É chata, Iekeon. Permitindo o som. Isso mesmo, simplesmente soltando. Seu ponto de acesso divino é o lugar onde você recebe a sua luz mais facilmente. E agora, com essa nova abertura, essa luz começa a descer e entrar como uma energia de um grande sol nascente, como uma grande fonte de luz que começa a descer através do seu PAD e chega no seu coração, banhando o seu coração. Nessa luz. E através dessa luz que começa a banhar seu coração, tem uma estrutura que começa a se formar no seu coração. Uma estrutura geométrica, tomando uma respiração. E soltando, se abrindo para os códigos geométricos que começam a se formar no seu coração. E nessa plataforma que começa a ser criada aí, como uma base, aonde qualidades do seu ser começam a ancorar. Então, mandando mais uma sequência de som de Amana para esse espaço, para essa plataforma do coração. Amana, Amana, Amana. Isso mesmo. E sentindo, vendo ou percebendo como essa estrutura começa a criar uma plataforma que vai se conectando com o seu ponto de acesso divino, com o seu PAD, com a sua pineal e com o seu coronário, criando um eixo de iluminação. Como uma grande estrutura, como um grande pilar, uma coluna de luz que se estrutura através de você. Ekoshata, Ekeon, Ekeon. E a partir do seu coração, começa a descer, através da sua coluna vertebral, esse fluxo de luz, dessa fonte, que vem da sua essência divina, que entra através do seu PAD, banha seu coração, começa a descer através do seu fluido espinhal, ativando todo o seu fluido espinhal, a sua matriz divina, até chegar lá no seu sacro. E chegando lá no seu sacro, você pode colocar uma mão. O seu sacro é o osso que tem no final da sua coluna, lá nos seus quadris. Pode colocar uma mão ali se você quiser. E conforme essa luz vai derramando e chegando, vai abrindo o seu sacro em um novo nível. Ekoshata, Ia, Ekeon. E ao chegar no seu sacro, você começa a respirar ali. Isso. E tem uma velha camada de densidade que vai começar a sair agora. Eu vou começar a puxar bem ali do seu sacro, que impede você de se conectar com Gaia em um nível mais profundo. Ekoshata, Ekeon, respirando ali e soltando. Simplesmente soltando. Talvez você precise mexer o corpo, talvez você precise mexer o quadril, mexer sua barriga, expressar alguma emoção.
Isso mesmo. Ei, achei a roll. Tô começando a puxar agora. Ha! Soltando. Ha! Isso. Soltando. Ha! Permitindo o som. Ecochata e Eikeon. Isso mesmo. Isso, e a partir do seu sacro agora, começa a descer como filamentos de luz que vão descendo da sua luz para dentro de Gaia, para dentro da Terra. Tomando uma respiração, simplesmente soltando e permitindo isso. E esses filamentos vão descendo profundamente até o núcleo de Gaia, até o centro da Terra. Isso mesmo. Onde tem um lugar esperando por você. O seu lugar. Isso. E permitindo que esses filamentos da sua luz ancorem no seu lugar aqui e agora em Gaia. E ao fazer isso, ao plugar esses filamentos, Gaia começa a enviar a consciência multidimensional da Terra começa a se abrir para você. Isso mesmo, tomando uma respiração e soltando. E ao fazer isso e ao se conectar multidimensionalmente com Gaia, ela começa a se abrir multidimensionalmente de volta para você. Respirando e soltando. Respirando e soltando. Isso. E permitindo como essa energia do sol nascente começa a vir de baixo para cima, subindo, preenchendo cada célula do seu veículo, cada célula do seu corpo, com o amor, com a presença, com a nutrição da grande mãe, da qual você faz parte como filho das estrelas e filho da terra, assumindo seu lugar aqui. E trazendo para o seu coração, trazendo sua mão para o seu coração agora. E sentindo como através desse espaço, da plataforma do seu coração, você pode se ancorar. E agora trazendo para esse espaço do seu coração as palavras: eu sou. Isso, e permitindo que essa energia ancore. Tomando uma respiração. Eu sou. E mais uma respiração. Eu sou. Isso. Que assim seja. Então, devagar, você vai trazendo toda a sua presença, toda a sua consciência de volta para o seu coração, de volta para dentro do seu corpo, para aqui e agora, para o momento presente. E vai ancorar no seu lugar, aonde você está sentado ou sentada, para baixo, toda essa energia, ocupando o seu lugar com esse novo nível de consciência, assumindo o seu lugar no grid universal, o seu lugar na Terra, assumindo tudo aquilo que você é, o amor e a luz que você é, a plataforma que você é, o portal que você é, honrando a si mesmo por todos os passos que você deu para chegar até aqui. Respirando e soltando. E aí, quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, você vai abrindo os olhos, vai voltando, se ancorando aqui no espaço, nesse nosso círculo que agora tem 80 pessoas. E eu vou abrir para que você ancore algumas palavras sobre essa sua experiência. Então você pode escrever no chat, ou você pode abrir o microfone e falar. É importante ancorar palavras porque ajuda você na sua integração. Então tá aberto para quem quiser trazer algumas palavras. Giovana, Vladimir, Oi, Vladimir. eu estou muito grato porque não sou muito sensível
e eu senti muito na minha coroa. Muito, nunca tinha sentido tão forte. E depois eu senti o pad e o coração, não conseguia encostar a mão. Pegava uma energia meu que não deixava encostar no peito. Uhum, Foi muito tudo incrível, bem. foi muito novo. Obrigada, Vladimir. Obrigado. Gratidão a todos. Honre a si mesmo por ter se permitido. Você se permitiu. Sim, obrigado. Eu sinto meu ser todo expandido, muita expansão, Que assim seja. muita Vai, energia. aham. Vai permitindo essa expansão, Antônia, e vai usando a respiração consciente e permitindo preencher todo esse espaço de expansão com a sua presença. E permitindo que essa expansão também chegue através das células do seu corpo, ancorando através de você. Isso, vai Gratidão. respirando. Obrigada, que assim seja. Eu vou ler aqui algumas palavras. Liberação, liberdade, gratidão, amor, pleiadianos, presença, reencontro, conexão. Doeu a cabeça antes, agora passou muito calor. Senti a força da terra. Uau, nossa, muita energia. Meu terceiro olho pulsando muito. Senti muito o coronário também. O sacral pulsou muito. Expansão em mais um nível. Paz, amor, gratidão, leveza. Muita energia e expansão assumindo o meu lugar agora. Gratidão por toda a energia compartilhada. Amor, consciência, grandeza do amor, acoplamento. Conexão, amor, meu lugar, abertura iniciada, grande encontro, amor próprio, que assim seja para todas essas palavras. E a gente está na hora do nosso combinado, então eu quero honrar e agradecer a presença dos pleiadianos, dos seres de luz, dos anjos, dos mestres, por todo o amor, suporte e ensinamentos nos dias de hoje. Agradecer a presença de cada um que veio até aqui para ouvir sobre o portal, ouvir sobre a minha história. E eu vou ficar mais, quem quiser ficar mais também pode ficar, seja para processar alguma coisa ou para quem tiver dúvidas sobre o trabalho. Então eu vou ficar disponível. Quem sentir de ir agora pode ir. Eu agradeço muito, foi uma honra estar com vocês aqui essa noite. Gratidão. Quem quiser falar, pode abrir o microfone ou para ancorar alguma coisa ou para fazer pergunta. Giovana, posso falar? Quem tá falando? Eu não tô vendo. Ah, o seu Shakib. Oi, seu Shakib. Shakib, Oi, querido. Boa noite. você e o seu Shakib. Tem que botar o seu Shakib na frente. É o seu Shakib, sim. O seu Shakib é uma presença ilustre Boa nos noite. portais pleiadianos, um querido. Por que, gente, ilustre? Sou comum, simples. Ô, Giovana, é o seguinte, sabe assim, você falou uma série de coisas que eu identifiquei ao longo da minha vida, né, das insatisfações, de me sentir não me sentir bem nos espaços, né? Ter uma infância e uma adolescência um pouco assim me sentindo meio deslocado, não conseguia ficar nos grupos que só faziam bagunça, confusão, falta de respeito. Eu tenho uma questão com a justiça muito forte, né? Do respeito, né? Então, assim, muita coisa coincidiu, né? Durante uns 20 anos, eu sempre frequentei a Fraternidade Branca, né? Passei por várias iniciações, mas assim eu tenho sentido uma coisa assim, interessante. Eu tenho ouvido muitos vídeos sobre pleiadianos, né? E eu sou amigo do Marcos, né? Do Nicolau aí, né? Então assim, gosto muito dele, a gente tem uma ligação muito forte e a gente participou por um momento desse grupo. Então assim, eu não sei como é que é essa questão do chamado, assim, como é que fica, sabe? Assim, por isso que perguntei, como que a gente sabe, por exemplo, pleiadiano, venusiano, né? O siriano, sei lá o quê, né? Eu sei que eu sou descendente de árabe, né? E estou muito perto lá da Síria, mas siriano mesmo, não sei. É. Estou brincando aqui. Seu Então, Shakib, deixa eu falar.
deixa eu falar uma coisa para o senhor, que é muito importante, e isso serve para muitas pessoas, né? Existe talvez uma necessidade, talvez até do ego, de ter um mapa. Dizer, é isso, é aquilo, eu vim dali, eu é daqui, ou de buscar essa confirmação de algum lugar que está fora. E esses nomes que a gente usa, pleidiano, siriano, arturiano, na verdade a gente está falando de consciências que estão conectadas com outros planos de consciência. A gente está falando de aspectos conectados com outros reinos. E a gente pode nomear como anjo, a gente pode nomear como um mestre ascenso, como o senhor disse, a gente pode nomear como arcturiano. Mas o que importa mesmo de tudo isso é o que a gente sente no coração. É a conexão que a gente sente dentro da gente, é a ressonância. Então, é esse lugar aqui dentro que diz, nossa, tem uma coisa aqui que acontece dentro desse trabalho que eu não sei explicar o que é, mas parece que minha alma reconhece. É isso. E daí, se é pleidiano, se é siriano, se é arcturiano, a gente está dando GPS, localização, né? Então, latitude e longitude, mais ou menos. Mas o que importa é a frequência e a conexão. E o que está dentro do seu coração, e confiar no seu coração. E, seu Shakib, o senhor tem um coração muito puro. Então, o senhor pode confiar no seu coração, que ele vai te mostrar o caminho. Eu achei interessante que, né, nesse trabalho que você fez aí, de energia e tudo mais, assim, eu senti, assim, eu não vejo, eu não ouço, né, assim, mas eu vi uns nuances de figuras, assim, tipo ET mesmo, né, assim, várias pessoas, assim, várias figuras, tá? Seu Shakib, vou falar de novo para o senhor o que eu falei no encontro passado. Porque quando o senhor fala, eu vi tipo, eu não vejo, o senhor já começou falando, eu não vejo, eu não ouço nada. Eu vi tipo umas figuras assim de ET. O senhor percebe como o senhor se desempodera? Então eu quero fazer um convite para o senhor falar a verdade aqui. O que foi que aconteceu? O que que você viu? Você viu uma coisa. Então fala a verdade. O que foi que o senhor viu? Falar a verdade, É. o que eu vi, o que eu O que vi, que você o que viu? que é que é verdade? O quê? O que que o senhor viu? Que você falou, eu vi tipo assim, umas figuras tipo ET. Tipo, era PPT. tipo ou era mesmo, seu Shakib? Sente no seu coração sabe a verdade. Não, é ET, né? Aham, era, Porque seu Shakib. veja, a gente vê muita coisa estereotipada na mídia, Sim. né? Então eu fico meio receoso de que seja uma influência dessa mídia que, né, a gente incorpora aí, Então né? faz uma Então, assim, coisa, mas se tem um exercício para o senhor agora. Fecha os olhos, coloca a mão no coração. Faz isso agora. Respira no seu coração. Ah, quem tiver dúvida faz a mesma coisa sobre o que sentiu. Respira no seu coração. ah, Sente aí no seu coração. ah, É. O que que seu coração está dizendo? O ah, que seu coração está mostrando? O que que foi a experiência que você teve? estão dizendo que eles voltaram. Quem voltaram? As figuras, Aham. os seres, É. Sim, eles estão aí, certo? É estão isso. aqui. Isso. Então confia Só estou nisso, seu sentindo calor. Aqui Então, está frio. se abre para esse calor, se abre para essa energia deles estão aí com você. É uma verdade, o seu coração está dizendo. Se abre para isso, querida, é isso que importa. É. Ok. Gratidão, querido, obrigada. Obrigado, viu? Graças. Obrigada, obrigada. Alguém quer falar?
Eu tô vendo que tem pergunta aqui, ó. O Washington perguntou: a iniciação no portal pode ser recebida em outro ambiente ou só nesses encontros em São Paulo? Só presencial ou pode ser online? Não, pode ser online, com terapeuta que está habilitado para aplicar dessa forma, à distância. Tem terapeutas que podem fazer à distância. Quem quiser receber o nome dessas pessoas, entre em contato comigo que eu passo. Pode ser feito online, sim. Tem mais alguma pergunta, gente? Alguém quer partilhar alguma coisa? Quer trazer uma dúvida sobre o trabalho? Teve uma outra dúvida aqui. Quer falar, Adriana? Então, vocês estão me ouvindo? Agora tô. Aqui. Fui eu que fiz a pergunta sobre o que que você achava mais indicado quando a gente está querendo fazer para a gente mesmo, né? Se o primeiro nível das frequências, o portal, ou esqueci o nome do outro, o Maná? Maná. Maná. É. Então, Depende na muito. verdade, eu vi você falando, e aí um minuto que eu pisquei, eu já tinha perdido a tua explicação, aí fiquei voando. Não tem problema. Depende muito do seu chamado, do que você está buscando, do que é a coisa que você quer, porque todos têm chaves muito poderosas de cura e de transformação. Não tem um melhor ou mais indicado especificamente, né? Então, como eu disse, a diferença entre eles tem uma qualidade energética diferente. Então, no nível Entendi. básico, é uma iniciação de 14 dias, muito profunda, sem igual, onde você vai ser iniciado em todos os portais do corpo. Perdi, achei você, porque saiu uma pessoa, você mudou de lugar. Em todos os portais do corpo. Então, assim, é muito profundo. Você fica 14 dias em retiro, é muito intenso. O portal, ele é 5 dias. Ele também é muito intenso, ele é muito acelerado, a energia dele é muito acelerada, é um processo muito profundo energeticamente. Mas eles têm qualidades energéticas diferentes. Um não substitui o outro, não tem um melhor, um pior. Depende da onde você tá nesse momento e o que tá chamando você. Então, na verdade, você pode fazer os três, porque um não anula o outro, não substitui o outro. Todos têm qualidades energéticas únicas. Então, não é que se você fizer o portal, você não precisa fazer o básico, ou se você fizer o básico, você não precisa fazer o portal. Precisar mesmo não precisa fazer nada. Mas os dois têm qualidades energéticas que só tem neles. Que não tem nenhum, nem outro, nem em nenhum outro lugar, entendeu? Então você pode sentir o que tá chamando você. Entendi. Obrigada, Gil. Imagina, querida. Tem uma pessoa que perguntou aqui se eu podia falar do significado de plataforma e como uma base energética. Sim, o que eu falei da plataforma, eu usei o exemplo da arquitetura, não sei se fica claro para todo mundo, né, que é a fundação, mas a plataforma, ela é como se fosse essa base, é como se ela fosse essa estrutura que cria uma base mesmo, que cria um chão para que essa energia possa descer e fixar. Ficou claro? Márcia, você quer falar, querida? Estão me ouvindo bem? Sim, boa noite. Eu me deu um chororô terrível aqui. Muita emoção, muito choro, muito choro. Eu, assim, eu venho há muito tempo já buscando, procurando, e eu me questionava assim, para que isso? Para que eu estou sendo preparada? Parecia que eu estava sendo preparada, de alguma forma. Né? Eu passei por divórcio, eu passei assim, por muitos desapegos na vida mesmo, né? Fiz reiki, fiz barras de axis, fiz formação em yoga, agora estou fazendo formação em constelações familiares. E tudo isso agrega, como tu bem falaste, né? Sim. Mas parece que não era ainda suficiente, parece que quando que vai chegar, então, o que
que caminho é esse? Para onde eu vou, né? E agora parece que está clareando um pouco, né? Ouvindo você falar. O que eu queria contar, assim, ó, eu não sei, eu ainda estou bem perdida, bem confusa, tá? Desde criança, eu me lembro de uma estrada de chão no interior, onde nós morávamos, e eu correndo, porque tinha uma nuvem me seguindo. Uma nuvem me seguindo. E eu corria muito, 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 e cheguei na casa das pessoas, lá onde eu ia, na vizinha, e contei que eu estava apavorada, porque eu caminhava, a nuvem vinha devagar. Eu corria, a nuvem ia rápido também. E claro que ninguém acreditou em mim, eu virei chacota e nunca mais falei disso para ninguém. Outra coisa que eu sentia muito, muito quando criança, uns zunidos assim, e o meu corpo parece que ficava grande, 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 e depois pequeno, 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 pequeno. E eu nunca sabia explicar para alguém o que era aquilo que acontecia todas as noites, todas as noites. Aí, depois de adulta, numa casa espírita, alguém comentou sobre o ballonnement, que seria a expansão do corpo saindo e o corpo contraindo para voltar para o corpo. O espírito, enfim, para voltar, né? Então, eu tenho muitas essas vivências, assim, eu tenho muitos sonhos com ETs, com naves, com resgates das quais eu participo, inclusive em cavernas, dá para chamar túneis de minhoca. É muita coisa vindo assim, sabe? E eu não sei para que lado me bandeio, porque eu trabalho um pouquinho com as terapias, mas eu sou servidora pública, ainda tenho a minha carga horária de 8 horas por dia no serviço público. Então, vem muito à tona assim, essa emotividade, né? Quando eu participo de coisas como essa hoje aqui. Márcia, parece que tem uma parte sua que quando se conecta com essa energia, quando ouve isso, parece que daí pode confirmar essas coisas que estão dentro de você. Então, eu quero chamar você, um convite para você chamar sua criança, aquela menina que a nuvem seguiu ela, para dizer para ela que o que acontecia com ela era verdade mesmo. Para trazer esse lugar de acolhimento que ela talvez não teve. E o quanto ela se sentiu assustada, talvez por ser diferente, que parece que essa menina ainda tá aí dentro. E de alguma forma ainda tá buscando fora muitas coisas. Então tem um convite para você acolher essa menina, a sua adulta, a sua mulher que agora tem respostas. E olhar para ela e dizer, era verdade mesmo. E honrar e permitir que essa menina possa crescer dentro do seu coração, porque ela tem presentes e tesouros para você. E ela tem histórias para contar para você. Então, talvez esse seja um próximo passo, querida, para você fazer. Obrigada. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar aqui esse encontro? Renan, quer falar alguma coisa, querido? Giovana, eu gostaria de falar um pouquinho. Fala, Alessandra. Vou abrir minha câmera, só um momento que eu sou um pouco lenta. Alessandra, pode falar sem câmera. Ah, pronto. Então, eu vou tentar ser mas tem muita coisa aqui dentro da minha cabeça, então pode ser que isso seja um pouco confuso. Então, primeiro eu queria te dizer, assim, que o relato que você fez da sua infância é muito semelhante com o meu. Assim. Eu também acabei no desenho, eu sou formada em Belas Artes, eu também fui para o ramo joalheiro. Vejo muitas semelhanças. E eu cresci numa casa de... cachorro participando, cresci numa casa de ateus e algumas coisas que eu
via, né? Via na minha mente, não tinham nenhum significado nesse universo. Minha mãe era uma médica e ela alimentava muito a gente com informações científicas, com informações sobre parapsicologia. A gente não teve uma formação religiosa. Acho que não ter uma formação religiosa me fez desacreditar de algumas coisas que eu via. Talvez se eu tivesse, ou talvez não sei. Mas, então, eu era considerada, quando eu fazia relatos, as coisas vinham muito como uma ideia, né? Um momento criativo. Meus relatos eram muita imaginação, muito poder criativo, e era sempre comemorado o poder criativo, mas isso nunca foi levado a sério, né? Eu tenho agora 56 anos e eu te digo que... Alessandra, tá cortando muito o seu microfone, querida, agora, tá tipo picando no final. Eu quero te pedir se você pode tentar sintetizar a sua história e chegar no ponto, porque seu microfone tá um pouco ruim. Tá. Então, assim, o que eu estou tentando dizer, no frigir dos ovos, o que eu estou tentando relatar é que eu levo a sério, há tempo, há 30 anos, eu levo a sério ETs. Não, ETs na minha casa sempre foram considerados verdade absoluta. Ninguém nunca questionou se existia ou não existia. Isso sempre foi verdade absoluta. Sim. Sentindo que é o que eu quero dividir agora com você, é que eu, desde o primeiro momento, eu sou terapeuta de massagem espiritual, trabalho com a Ângela Moraes. Ah, sim. E Conheço a Ângela, ó, tem muitos anos. A Ângela é que ela traz, mesmo no trabalho de massagem espiritual, ela traz... Nossa, querida, seu microfone tá muito ruim. Tá muito difícil de te ouvir. Você falou que ela tem a massagem espiritual, que ela traz os ETs, e o que você quer compartilhar? Ela traz sempre essas coisas. Desde a primeira vez, eu sinto muito a relação com o pleidianos. E está acontecendo uma coisa engraçada. Eu tenho participado dos últimos eventos, participando da coisa do Arco Diamantino, né? Só que eu tenho tido um desligamento. Agora, por exemplo, durante Querida, sabe o que eu quero te pedir? Tá muito ruim mesmo, tá muito difícil. Você pode escrever, por favor, para mim? Porque tá fazendo um barulho que tá demais. Por favor. Se você quiser até depois pegar meu contato e me escrever no WhatsApp, daí eu falo com você melhor. Tá bom. Porque tá muito ruim de te ouvir, tá bem? Me procura no WhatsApp. Obrigada. Certo. Obrigada. Quero chamar só o Renan, ver se você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar por aqui. Ou a Marina, se faltou alguma coisa. Tudo bem? Tudo certo. Gratidão a todos. Gratidão a você também por ser esse portal. Obrigada, gente. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Quem quiser saber mais sobre o portal, chama o Renan. Quem quiser entrar em contato, manda mensagem lá no Instagram das Frequências de Brilho, que eu que respondo, a maioria das vezes. Então, se quiser falar com a gente, manda mensagem por lá que a gente segue em conexão. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Má, por tudo. Obrigada, Renan, maravilhosos. Amo muito vocês. Até mais, gente. Boa noite. Gratidão.